tudo para honrar quem chega antes, né? Eu coloquei o link aí 10 minutos antes, então vamos honrar quem chegou no horário. Pessoal, nós estamos estudando o livro de Tiago, nós estamos no capítulo 1, encerrando o capítulo 1 hoje. Na última quarta-feira nós estudamos até o versículo 25, sobrou o versículo 26 e o versículo 27 para a gente estudar. E aqui é um tema, na minha opinião, que bem interessante, que é o título que algumas versões da Bíblia dá a essa parte, é a verdadeira religião. Então, aí no estudo que eu disponibilizei para vocês, até o título é esse, né, do nosso estudo, a verdadeira religião. É 2 versículos só, que finaliza o capítulo 1, está escrito assim, Tiago, capítulo 1, versículo 26 e 27. Alguém está pensando que é religioso? E aí nós vamos ter que estudar um pouquinho a semântica da palavra religião, né? Se não souber controlar a língua, a sua religião não vale nada. E ele está enganando a si mesmo. Para Deus, o Senhor, o Pai, a religião pura e verdadeira é esta: ajudar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e não se manchar com as coisas más deste mundo. Então, para variar, Tiago pegando pesado aí na sua fala, o livro de Tiago é um livro de doutrina, porém é um livro bastante exortativo. Como é uma carta circular que fala com todas as igrejas e não com uma específica, as exortações do livro de Tiago, elas são válidas para todas as igrejas. O que eu quero dizer com todas as igrejas? Aquelas que estavam bem, aquelas que não estavam tão bem, aquelas que estavam mal das pernas, não importa. São diretrizes para as igrejas do Senhor Jesus. Então, essas diretrizes, elas são válidas até hoje, nos dias de hoje. E aqui nós precisamos entender o que significa a palavra religião, né? Lá do latim, religare, né? Do latim, né? Religio, desculpa, religare. Significa atar, unir, né? Ligar um ponto ao outro. Isso tem a ver muito com a questão da cisão lá no Éden, quando o homem peca, né? Na pessoa de Adão, há um rompimento, há uma separação entre Deus e o homem, porque havia uma relação profunda entre Deus e o homem. A Bíblia fala que na viração do dia, Deus caminhava com Adão pelo jardim, conversava, trocava ideia, era uma relação que nós não temos dimensão hoje por causa do pecado, porque não existia pecado. Quando houve o rompimento, muitas coisas acontecem e agora se faz necessário uma ligação de Deus para com os homens, uma ponte. E essa ponte, durante muito tempo, foi a lei, as leis de Deus, e no Novo Testamento essa ponte ela passa a ser Jesus Cristo, que liga um homem a Deus, a reconciliação. Então, a palavra religião, ela não é algo tão ruim, mas ela é uma palavra que ela foi e segue sendo mal interpretada e mal empregada, né? Então, hoje, para nós, a religião é algo engessado, enquadrado, formatado, algo que não se pode mexer, algo que tem uma forma definida, e o religioso é aquele que se enquadra dentro dessa forma, dentro desse projeto, e que não se esquiva dele de maneira alguma. Isso não é religiosidade, isso é legalismo, e isso também não é religião, isso é um sistema de crença definido por homens. Então, Tiago ele começa falando o seguinte, né? Ele vai falar que não ouvir, mas não fazer. O autor agora vai do não ouvir,
mas fazer. Mas generalizando para o não simplesmente adorar, mas fazer. Ele está fazendo aqui uma crítica àquele que se importa apenas com o culto. Então, para muita gente, isso é suficiente. O que é praticar uma religião? É ir a um culto. É ir a um espaço que nós denominamos templo. Nós prestamos culto à divindade, no caso do cristianismo, a Deus e a Jesus Cristo, através do rito, através do sermão, através da solenidade, e para muita gente isso é suficiente. Nós cumprimos um papel religioso, nós batemos o cartão, muita gente ali se sente aliviado de ter prestado esse serviço semanal, está livre, está apto a começar a nova semana que vem pela frente e está tudo certo. A palavra religioso aqui no contexto de Tiago é treskos, que significa dado às observâncias religiosas. Neste contexto, ele se refere à frequência aos cultos e a outras observâncias religiosas, tais como a oração, as doações ou contribuições e o jejum, que é outra coisa que nós colocamos na conta da religião e que se nós fazermos, está tudo certo. Então, o que é um bom religioso? Eu vou na igreja, eu me assento no lugar de sempre. A maioria das igrejas tem um nome lá escrito praticamente das pessoas. As pessoas sentam nos mesmos lugares, né? Elas fazem as suas orações. Muitas pessoas transformaram as suas orações em verdadeiras rezas. Elas contribuem, elas dão seus dízimos, suas ofertas. Na tradução aqui está até esmolas, e elas praticam jejum, geralmente de maneira equivocada, porque até o jejum foi transformado num esforço de mover a mão de Deus em prol de um projeto pessoal, do que mover o nosso coração em direção ao projeto de Deus, que nós precisamos de um discernimento, certo? E aqui continua. Um homem que é escrupuloso nessas observâncias, mas fracassa no controle da sua fala na vida diária, engana-se a si mesmo, e a sua religião, ela é vã, ela é vazia, ela é destituída de propósito. Ou seja, Tiago está fazendo ele está fazendo aqui Nossa, fugiu a palavra, nossa. Ele está fazendo aqui uma observação muito forte, muito, muito dura, de que as pessoas têm um esforço demasiado dentro dos templos, dentro da estrutura religiosa, dentro do âmbito religioso, mas quando ele sai desse âmbito, quando ele sai dessa atmosfera religiosa, a religião dele se torna vazia, porque não tem produtividade para além templo. E nós sabemos que isso é uma verdade inconveniente e bastante comum. Então, é essa religião que Tiago está criticando. A religião que é vivida de maneira legalista dentro do ambiente de templo, dentro do ambiente doutrinário, dentro do ambiente, né, de culto. E que fora disso não se produz nada. Depois, no capítulo 2, Tiago vai falar da fé que não produz nada. Capítulo 2. E ele vai chamar de fé morta, né, ou fé ineficaz, fé ineficiente. E aqui no versículo 27, ele diz assim, para Deus, o Pai, a religião pura e verdadeira é esta. A verdadeira religião, a religião que realmente produz efeito na vida das pessoas, efeito na comunidade, efeito na sociedade. Ele diz o seguinte, ajudar os órfãos,
as viúvas nas suas aflições e não se manchar com as coisas más deste mundo. Então, aí na apostila de vocês está escrito o seguinte: essa não é uma definição de religião, mas uma declaração, né, uma afirmação do que é melhor do que em atos exteriores de adoração. Tiago não pretendia reduzir a religião a uma pureza negativa de conduta suplementada por visitas de caridade, uma vez que os órfãos e as viúvas não tinham assistência na sociedade antiga. Eram exemplos típicos daqueles que precisavam de ajuda, ou seja, isso aqui eram os excluídos de fato naquele tempo. Então, Tiago descreve os excluídos daquele tempo, mas nós podemos trazer isso para os excluídos de hoje. Nós podemos fazer listas e listas que vai encher cadernos de excluídos, né? Que a igreja precisa observar. Além da caridade amplificada, a manutenção da pureza pessoal é outro meio pelo qual a verdadeira religião se expressa. O mundo aí citado, né, aqui citado no versículo 27, refere-se a uma sociedade pagã que se opunha ou pelo menos ignorava a Deus. Então nós temos 2 pontos aqui. A primeira, se a nossa religião não produz piedade, então ela é ineficiente, ela é iníqua, certo? A piedade, ela não é produzida dentro da igreja. A piedade é a igreja que produz ela fora do âmbito religioso. Então, nós temos... Tiago, ele pega pesado, porque Tiago começa a bater na tecla da nossa função como pertencentes à igreja, como parte da engrenagem. E aí ele pega e fala o seguinte: de nada adianta o seu culto religioso se a sua crença não alcançar o outro. Então tem um outro erro aí, meus irmãos, na nossa forma de observar a igreja muitas vezes. Que a gente tem uma tendência a ser igreja para nós mesmos, para a gente fazer as rezas ou as nossas orações para nós mesmos. Quando, na verdade, quando a gente começa a fazer parte da igreja e pertencer ao reino de Deus, tudo que fazemos é para os outros. Então, a nossa crença, ela tem que refletir na vida das pessoas. E aí, quando eu falei que a gente enche cadernos de excluídos, a gente vai começar a fazer a lista de tudo quanto é tipo de gente. É que naquela época, como as pessoas não tinham muita variação, nem de emprego, sequer nem de profissão, as viúvas, os órfãos e os doentes, eles eram a categoria mais baixa ali, os Dalits, né, daquela época. E aí o cristianismo começa a atuar na vida desses. Só você vê os milagres de Jesus. Os milagres de Jesus foram, a maior parte das pessoas eram essas pessoas nesse contexto, ou eram não judeus de outras partes, né, romanos, pessoal de Genezaré, o pessoal de Samaria, tudo mais. E a gente vê assim, como que depois, com os discípulos, como que eles continuam fazendo isso, né? Lá em Atos e Romanos também vai falar do cuidado com o gentio, da distribuição diária do pão para as mulheres helênicas, as gregas, né? A igreja sempre começou a trabalhar com o diferente, sempre produzindo graça, misericórdia, piedade, compaixão na vida das pessoas. Se a nossa fé não ir para além dessas coisas, de nada servirá. Então, lá no capítulo 2, que nós vamos começar a estudar semana que vem, vai falar assim, então, essa é a fé de vocês, e a fé de vocês tem que produzir obras. E essas obras são obras palpáveis na vida das pessoas. Obras que até o mais incrédulo dos homens é capaz de tocar. E aqui ele faz uma ressalva, ele fala assim, tem outra coisa. Não adianta apenas ir aos cultos, orar, jejuar, contribuir e ser caridoso, piedoso, compassivo, fora do âmbito religioso.
Mas é necessário não se manchar com as coisas desse mundo. Ou seja, para Tiago, quando a gente tem uma vida dupla, há uma contaminação. E que essa contaminação ela é inadmissível para aqueles que vivem uma vida com Deus. Ou seja, quando nós dividimos a vida com Deus com a vida com o mundo, nós não estamos praticando a verdadeira religião. O que é religião? Ponte. Então, se nós estamos, né, construindo essa ponte que liga nós mesmos e as pessoas a Deus, essa ponte não pode ter interferência, porque senão o caminho é bloqueado. Então ele começa a falar muito, ele vai falar lá em Tiago, capítulo 4, versículo 4, ele vai falar assim, ó, aquele que é amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Tiago pega pesado, muito pesado. E então tem essa ressalva. Cuidar das pessoas e cuidar de nós no âmbito da gente não se misturar com as coisas desse mundo, que é diferente de não ir ao mundo. Pelo contrário, nós temos que ir ao mundo e temos que estar presente lá, mas não se contaminar com ele. É igual agora no coronavírus, aí a gente pode pegar, assim, não sei se isso é um bom exemplo, talvez não seja, mas talvez seja, do profissional de saúde que está lá para abençoar o paciente, mas ele tem que tomar todos os cuidados, ele tem que se proteger de todas as maneiras para não pegar o vírus, para não ser infectado. Ou seja, ele está lá numa missão de salvar aquela pessoa, mas não pode se contaminar com a condição da pessoa. Né? Essa é a condição do médico, essa é a condição do enfermeiro. Está lá para salvar a vida, mas não pode se contaminar com a condição da pessoa. É mais ou menos assim a gente na vida cristã. Beleza, meus amigos? Eu vou deixar aberto aí para perguntas e considerações a partir de agora. Manda bronca aí. Ô, Gu, Fala, meu querido. é que você comentou da deturpação, né, do significado de religião, né? De fato, eu sempre tinha que a religião, no caso, seria Jesus, né, que é a ligação entre nós e Deus. E daí você amplificando isso aí, como nós somos cristãos, né, a gente passa a ser também, não sei se faz sentido, né, talvez seja uma heresia que eu tô falando aqui, mas a ligação de quem não conhece a Cristo ainda passar a conhecer a Cristo? Ou a Deus, entendeu? Isso. Acho que entendi. Talvez eu que não vou responder de acordo com a sua pergunta aí. Vamos ver se nós nos entendemos. A partir do momento que a nossa verdadeira religião produz revelação da vida das pessoas, nós estamos ajudando ela a começar a atravessar a ponte. Entendeu? Nós conhecemos o caminho. Então, nós conhecemos o caminho da ponte. A ponte é Cristo. Né? Então, a nossa fé, a nossa prática de fé, ela tem que conduzir, aqui no texto está falando aqui, o órfão, a viúva, né, as suas aflições, mas agora nós podemos colocar um monte de gente, igual eu falei, contextualizando para o dia de hoje. É a nossa fé produzindo isso na vida das pessoas. O que acontece, Nelson? A religião destituída de obra, ela é uma religião vazia, como está escrito aqui. Né? Ele fala assim, ó, alguém está pensando que é religioso? Versículo 26. Se não souber controlar a língua, a sua religião não vale nada. E ela está enganando a si mesma. Aqui ela está falando de falatório, está falando de uma prática religiosa, que aqui no texto que eu mandei para vocês, ele está falando assim, ó, não ouvir, mas fazer. Mas generalizando para o não simplesmente adorar, mas fazer. Ou seja, ir para além da prática do templo, entendeu?
Essa prática além templo é na vida das pessoas e não na nossa própria vida, simplesmente. Não sei se eu respondi o que você perguntou. Uhum, entendi. Beleza. E aí, meus irmãos? Ashley, Daniel, Thiago, Luquinha. Tudo certo. Tudo certo? Então tá bom, então. Então, assim tá bom. Ashley, tudo certo. Então tá bom, galera. Eu achei oportuno, deixa eu colocar aqui, eu achei oportuno a gente falar disso, fazendo uma propaganda aí já do meu vídeo. Eu falei exatamente sobre isso ontem. Eu acho que essa palavra, ela tinha que ser uma palavra de cabeceira para todo cristão. Porque em dias como os nossos agora, a briga é para que a instituição tenha o direito de fazer um culto de domingo. Culto de domingo, irmãos, não produz nada, a não ser em nós. Então tá tudo certo. A comunhão produz coisas em nós, vem do culto dominical. O alimento de uma palavra local é muito bom também, produto do culto de domingo. A adoração pública também. Agora, na sociedade não produz quase nada. Aliás, templo aberto é uma coisa que pouco contribui para a sociedade. O que contribui com a sociedade é a nossa fé sendo materializada na vida das pessoas no âmbito fora do templo. Então, é quando a gente vai na casa de recuperação, é quando a gente vai no hospital, é quando a gente vai no asilo, é quando a gente vai na creche, é quando a gente vai nas escolas, nas universidades, é quando no nosso trabalho nós nos relacionamos com as pessoas, preocupando com elas, no nosso serviço, no nosso âmbito de trabalho, nas nossas relações, nas nossas amizades. É isso que é a igreja. Esse serviço, ele não só não parou, como parar, mas ele é exercido por pouca gente. Porque a maioria das pessoas está encaixada no versículo 26 de Tiago, capítulo 1. A sua religiosidade, ela é praticamente concentrada no templo. Eu achei interessante, por exemplo, o pai do Luquinha aí, o Anderson, terça-feira ele me procurou e o Anderson preocupado com a questão da alimentação de alguns irmãos e de algumas pessoas que a igreja assiste. É engraçado isso, porque precisava ter essa preocupação? Pessoalmente, não, irmãos. Mas isso é preocupação de quem faz parte do corpo de Cristo, isso é natural. Isso nasce de uma necessidade que está intrínseca na nossa devoção, na nossa fé. Então, em 2 dias, nós levantamos mais de 20 cestas, pontualmente, sem fazer nenhum esforço de campanha. Essa é a igreja, que com o tempo, com o culto ali funcionando, com 30% da capacidade, uma vez por semana, mas de certa forma trabalhando em outros âmbitos que não seja apenas o da estrutura. Isso é muito bom. Isso tem que ser um esforço nosso o tempo todo. Eu não vou dar spoiler, não, porque senão a gente vai acabar entrando no capítulo 2 aqui e a gente vai começar a conversar antes do assunto. Mas é só dar esse testemunho e é muito bom saber que muitos de nós têm essa preocupação fora do âmbito religioso, ou seja, do âmbito institucional, mas nós, como principalmente nós jovens, nós precisamos animar outras pessoas do nosso convívio, do nosso ciclo, a sair dessa quarentena boa, Daniel, dessa quarentena aí eclesiástica, onde as pessoas só exercem sua fé dentro do âmbito religioso. A nossa vida tem que ser um âmbito religioso. Beleza, pessoal? Beleza. Hugo, vi que você mandou um vídeo lá no YouTube.
Manda o link lá no Metanoia pra nós. Como que é o nome desse programa aqui? Do Telegram. Ah, vou mandar. Vou mandar. Beleza, pessoal? Então é nós, estamos juntos, né? Fechou, mano. Aquele abraço. Beleza, vocês viram que eu tô com uma foto do Nelsinho aí, né? O Nelsinho tá pegando boi no meu rosto aqui. Ó o Nelsinho. Um abraço, meus irmãos. Tamo junto. Falou, mano. Abraço. Abraço, é nóis. Falou, falou. Abraço. Até mais.